Bom dia! A gente usa Monday pra tudo, pra gerir. Bom dia, bom dia! Bom dia! Oi, Cláudia! Bom dia! Bom dia, bom dia! Vamos pro nosso café com Deus Pai. Ontem tivemos o evento do Ilumine-se com a Nath lá em Bento. Eu disse pra vocês, não me deixem falando sozinha no domingo de manhã. E quase que eu que venho aqui pra deixar vocês falando sozinhos. Quase que eu que deixo. Gente, bom dia, bom dia. Hoje é dia 7 de janeiro de 2024. Primeira semana de 2024, fechando hoje. E a gente vai falar nessa semana, nesse dia de hoje, sobre se preparar para o renovo. Então, a palavra-chave do nosso encontro de hoje é futuro. 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 Nesse primeiro minutinho, eu vou mandar alguns convites aqui, chamando o pessoal para o nosso encontro. E eu te convido também a compartilhar a live com outras pessoas que tu conheça, para que a gente possa fazer esse movimento, para que a gente possa... Bom dia, Vani! Trazer essas pessoas para o nosso encontro. Esse ano eu escolhi fazer lives diárias, né? De acordo com a disponibilidade, de acordo com os movimentos, de acordo com o que fosse possível. E vocês já devem ter ouvido falar sobre o livro Café com Deus Pai, que é do Júnior Rostirola. Inclusive, indico muito. Comprem. Vocês vão ver que é lindo. Bom dia, bom dia. Ele é muito bonito. Então, ele é um devocional. Todos os dias traz uma leitura bíblica, traz um versículo e traz uma reflexão. E aí, a gente traz essa reflexão para cá. A gente expande um pouco mais. E aí, a gente pode começar o dia com essa palavra de Deus já nas nossas vidas. Que essa foi uma das minhas metas que eu escrevi para 2024. Estar mais próxima de Deus, da espiritualidade, de ouvir mais essa sutileza das palavras, sabe? Porque a gente vive num mundo que tá muito acelerado, as coisas estão agitadas demais. E às vezes Deus está se comunicando com a gente, Deus está falando com a gente está recebendo informações, está canalizando informações. Existem algumas intuições, inclusive, que vêm para nós, mas nós não estamos presentes e conscientes para perceber isso. Então, como seria, né? A gente está num momento que grande parte da humanidade
tá buscando crescer, tá buscando se desenvolver, tá buscando se conectar. A energia universal tá se movimentando para isso. Todas as frequências estão nesse movimento de levar as pessoas à iluminação. Então, quanto mais a gente puder falar sobre o que vai trazer paz para o nosso coração, o amor puro de Deus, de Jesus Cristo, quanto mais a gente puder compartilhar isso com as pessoas, levar isso para mais pessoas, fazer brotar novamente a esperança, a fé de dias melhores, de dias mais iluminados, porque a humanidade caminha para uma era de iluminação. E as pessoas que não estiverem dispostas a isso, as pessoas que não estiverem olhando para isso e não estiverem buscando se desenvolver, não vão estar na frequência planetária. E isso faz muitas vezes com que ocorram catástrofes, enchentes, vendavais, tsunamis, e as pessoas acabam morrendo em massa. E é desafiador da gente falar isso e trazer entendimento, porque ao mesmo tempo que é muito triste, é uma forma que a Terra encontra de fazer as limpezas necessárias, porque as pessoas muitas vezes não estão nessa disposição de buscar sair da frequência da dor, sair da frequência da mágoa, do ressentimento, das tristezas. As pessoas não estão buscando se curar. E então ficam nessas frequências mais baixas que não vai ser compatível com a frequência da Terra. E nós já estamos nesse movimento de limpeza há algum tempo. Se a gente for colocar um marco mais expressivo, a pandemia ela veio para isso, né? E é muito triste. É triste, mas é uma forma que a Terra encontra de fazer a sua limpeza. Então, estar fazendo esses movimentos, encontros como o encontro que nós participamos ontem, que foi um encontro de mulheres, trazer as pessoas para a consciência, trazer também gatilhos para suas dores, para que elas sejam olhadas, não gatilhos para que doa, mas gatilhos para que a gente perceba, nossa, isso dói em mim. Nossa, isso de alguma forma bateu aqui. Quem sabe seja o momento de olhar para isso. Quem sabe seja o momento de me conectar com isso. E uma das frases que eu trouxe no encontro de ontem, que eu não sei de quem é essa frase, mas é uma frase que faz muito sentido quando a gente vai falar de curas, né? Que às vezes precisa doer como nunca para não doer nunca mais. Então, quando a gente ouve algo que bate assim pra nós, quando a gente ouve algo que de alguma forma cutuca alguma coisa dentro da gente, é importante que a gente esteja na disposição de olhar para isso, para que não doa mais, para que se possa ser ressignificado, para que a gente não precise sofrer com isso cada vez que a gente lembra disso. Então, por isso esse convite de estar aqui, por isso esse chamado, essa missão. Bom dia, meus amores, bom dia, Cami, bom dia, Eise, bem-vindas. Evarista, bom dia, que coisa boa ter vocês aqui. Então, para que a gente possa disseminar, né, esse nosso encontro, essa palavra, esse direcionamento, esse renovo, né, da fé, que é algo que a gente vai falar hoje. Se vocês sentirem, peguem esse aviãozinho, tem um aviãozinho aqui embaixo, enviem para as primeiras pessoas que aparecerem ali na lista de vocês, e que se for para essas pessoas estarem conectadas a nós, elas vão vir. E eu me sinto feliz e grata se vocês puderem compartilhar, tá bom? Então, a gente não vai se estender muito com a nossa live. Nós vamos trazer a palavra, vamos trazer a conexão, lembrando que não é sobre religião, não é sobre uma doutrina, não é sobre nada fechado. A gente traz a palavra do nosso Criador aqui
a gente expande, a gente toma isso pro nosso coração e a gente leva pro nosso dia, pra nossa vida, pras pessoas que estão ao nosso redor. Então o livro é Café com Deus Pai. Tem uma nova edição que a capa é branca, tá? Então eu indico muito o livro, é do Júnior Rostirola. Eles são porções diárias de renovação. Então, todas as manhãs estamos aqui trazendo o dia. Ele é bem bom porque ele traz o dia, ó. 7 de janeiro, vai trazer aqui o capítulo, o versículo, uma reflexão, a palavra de hoje, a palavra-chave de hoje é futuro. E a gente vai expandir um pouquinho mais essa energia por aqui, tá? Se fizer sentido pra vocês, coloquem uns coraçõezinhos, subam uns coraçõezinhos na live para eu entender que de alguma forma isso está conectando com vocês, tá bom? Então, hoje, nosso devocional fala: prepare-se para o renovo. Esqueçam o que foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a conhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Essa é uma passagem de Isaías 43, versículo 18 e 19. Prepare-se para o renovo. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. E aí traz uma frase que é o seguinte: a fé é como uma semente. Quando plantada, germina o extraordinário. Ao olharmos para trás, conseguimos ver tantas coisas que já vivenciamos, quantas vitórias e conquistas já alcançamos. Mas também vemos um passado de erros, falhas e decepções. E todas essas feridas do passado, por mais que já tenham sido curadas, deixaram cicatrizes em nós. E a tal ponto que não nos permitem esquecer desse passado amargo. Quem aqui tem dores, mágoas, ressentimentos? Quem aqui já passou por alguma situação onde não consegue se perdoar? Ou não consegue perdoar o outro? Não consegue perdoar as dores que foram causadas, as tristezas? Todos nós, se nós olharmos para trás, todos nós vamos encontrar situações, coisas que aconteceram, que de alguma forma isso ficou marcado para sempre. Nós temos feridas, nós temos cicatrizes. Algumas já ressignificadas, curadas, mas elas estão ali. A gente sabe que isso aconteceu, só não dói mais como antes. Outras ainda não. Outras a gente ainda olha, a gente ainda sente, a gente ainda percebe que existem coisas para olhar, para curar, para ressignificar. Algumas nós estamos dispostos a olhar, outras não estamos ainda. Porque existe um tempo para isso. Então, essas feridas do passado, por mais que elas já tenham sido ressignificadas, ainda nos fazem lembrar de coisas que não são tão agradáveis. E que se a gente pudesse, a gente só não lembraria mais, né? No entanto, temendo causar cada vez mais destruição, muitas vezes ficamos paralisados e não avançamos em direção ao amanhã.
E passamos a levar uma vida sem propósito por não vermos um horizonte à nossa frente. O Senhor está dizendo que está conosco em todos os momentos. Então, quando nós passamos por situações, quando nós passamos por dores, mágoas, ressentimentos, tristezas, tudo isso faz com que o medo de passar por isso novamente, o medo de viver isso novamente, o medo de talvez causar os mesmos danos novamente, fazem com que a gente pare, com que a gente não avance, com que a gente não queira viver uma nova história, com que a gente não dê uma nova oportunidade da vida nos surpreender. E aí nós esquecemos que nós nunca estivemos sozinhos. Nós nunca estivemos sozinhos. Porque Deus fala no nosso coração todos os dias, dizendo que nós não estamos sozinhos. O que acontece é que às vezes nós estamos tão inundados na nossa dor, nós estamos tão inundados no nosso sofrimento, que nós acreditamos que não existe nada dentro de nós além do que nos aconteceu. E então nós paralisamos na vida. Quem aí já se sentiu assim? Quem aí percebe que já deixou muitas vezes de viver coisas novas, com medo de que fosse tudo igual? Com medo de que as coisas se repetissem, com medo de que outras pessoas causassem os mesmos danos, ou que nós pudéssemos causar danos nas pessoas também. Porque nós também somos passíveis de erros, nós também magoamos as pessoas, nós também agimos por impulso. E hoje nós estamos aqui porque nós estamos buscando melhorar, evoluir, crescer. Mas se em algum momento a gente causou tanta dor em alguém e agora a gente tem medo de machucar de novo. Porque não somos só nós que sofremos com o que os outros fazem. Nós precisamos também sentar aqui como a gente está fazendo. Sentar um pouquinho, trazer para reflexão todas as coisas que nós também fizemos. A nossa parcela de responsabilidade. Trazer os nossos arrependimentos. Trazer muitas vezes o quanto nós não nos perdoamos. Às vezes não é só sobre perdoar o outro. Às vezes não é só sobre ter o perdão do outro. Às vezes é sobre se perdoar também, se acolher também. Compreender que no momento em que algo aconteceu, existia uma outra consciência, uma outra pessoa, uma outra versão de quem nós somos. Mas nós não conseguimos resolver um problema com a mesma consciência que nós criamos o problema. No momento em que nós vamos resolver o problema, a consciência já é outra. E aí às vezes a gente pensa, meu Deus, como que eu pude falar isso? Como que eu pude fazer isso? O que eu tinha na cabeça quando eu fiz isso? Essa já é uma outra versão e uma outra consciência, que não é a mesma da pessoa que cometeu, ou que falou, ou que ofendeu. Então, existe, gente, essa paralisação, ela vem muitas vezes de um lugar de que eu tenho a sensação de que eu já falhei tanto. Eu vou ficar aqui quietinha no meu canto, vou só viver um dia de cada vez, sem fazer muito barulho. Só acordando, seguindo a rotina, dormindo, acordando, seguindo a rotina, dormindo, acordando, seguindo a rotina, sem me envolver muito em muita coisa.
para que eu não corra o risco de viver as mesmas coisas, passar pelas mesmas dores, cometer os mesmos erros, cair nas mesmas armadilhas. Só que daí a gente esquece que dentro de nós existe um Deus que fala ao nosso coração todos os dias. E Ele fala todos os dias que nós não estamos sozinhos. Mas nós não estamos na disposição de ouvir muitas vezes. Nós não estamos na disposição de ouvir. Então, o plano de salvação dele para o homem foi um ato de amor. Desde o início, o homem faz escolhas erradas e se afasta de Deus. Mas em Jesus, esse plano foi reprogramado de volta ao início, a um relacionamento 100% com Deus. Ele fará novas todas as coisas. Por isso, siga em frente, porque a partir de agora você olhará para trás e no lugar de escombros verá um caminho o qual você pavimentará para um futuro glorioso no Senhor. Acabamos de começar um novo ano. Isso quer dizer que você tem a chance de recomeçar algo que talvez tenha deixado para trás e que pode ser revisto. Uma nova estação iniciará na sua vida. Se for preciso, peça perdão, perdoe-se e continue em direção ao cumprimento das promessas de Deus. O futuro é promissor e Deus está apontando para lá. Então, o passado, ele é um lugar de referência e não de residência. Quando nós estamos olhando para o passado, nós estamos de costas para a vida. Estamos de costas para as possibilidades novas, para novas pessoas, para novos amores, para novas vivências, para novas amizades. Enquanto nós estamos estacionados no passado, a vida está passando. E existe um futuro completamente novo. Ontem, lá no bate-papo que nós tivemos no Ilumine-se com a Nath, com a Cláudia que tá aqui. Tem mais alguém aqui que tava lá ontem? Por favor, pronunciem-se. Exatamente. Focamos tanto no problema que às vezes nos esquecemos de olhar para cima. E a nossa força, ela vem de cima, né? A nossa força vem de cima. Então, uma coisa que nós falamos ontem é que nós temos um ano inteiro que ele traz uma energia grandiosa, traz movimentos grandiosos, traz, como a gente falou ontem, né? Os astros vão estar todos alinhados para que a gente possa ter um futuro grandioso, de possibilidades prósperas, de uma vida abundante. Só que se eu continuar sentada no mesmo lugar, com as minhas dores no colo, eu não escolher ressignificar nada disso, eu não escolher viver nada diferente disso, se eu continuar contando as mesmas histórias, se eu continuar agarrado nas mesmas dores, nada vai mudar. O ano é novo, mas eu preciso escolher fazer com que ele de verdade seja novo. Com que ele de verdade aconteça de um jeito novo. Que eu escolha viver o renovo. Então o universo inteiro ele pode estar alinhado. E ele está alinhado. Para que a gente viva uma vida grandiosa, gloriosa, de possibilidades infinitas, de caminhos diversos para serem seguidos, de escolhas
a cada passo, a cada respiração, a cada batida do coração. Mas se eu continuo ainda preso naquilo que eu não estou disposta a olhar e soltar, sai ano, entra ano e tudo permanece do mesmo jeito. E às vezes, para avançar, eu não vou só soltar a dor, não vou só pegar como se fosse esse livro aqui e soltar aqui no chão. Às vezes eu vou precisar olhar para isso, desmembrar isso, entender o que foi que causou, quando foi que isso aconteceu, por que isso me doeu tanto, ressignifica, dá um lugar de crescimento, de amadurecimento nisso, dentro do coração, e aí sim, depois eu posso soltar isso, deixar lá na caixinha do meu passado e seguir adiante, sem carregar esse peso, sem contar de novo essa história. Porque ela trouxe crescimento. Às vezes é nas dores, às vezes não, né? Quando a gente está disposto a olhar para nossa dor como uma grande escada de crescimento, a gente percebe que a gente avança muito em pouco tempo com coisas que nos aconteceram. Então, não é sobre o que nos aconteceu, é o que nós fizemos com aquilo que nos aconteceu. Qual o meu aprendizado com isso? O que eu posso rever com isso? O que eu posso mudar a partir disso? Porque caso eu não tenha aprendido nada, isso vai se manifestar de outras formas, de outro jeito, através de outras pessoas, de outras experiências, para me fazer ver o que de verdade quer me ensinar. Então o convite de hoje é: esteja aberto a viver de verdade, um novo ano, as novas possibilidades, conhecer novas pessoas, novas amizades, novos amores, novas possibilidades de trabalho, novas fontes de renda. Pergunte 2024 o que você tem para mim. 2024, quantas mágicas, milagres e possibilidades estão disponíveis que eu nunca considerei? Que energia, espaço e consciência se requer aqui para que eu viva o novo? Para que eu me sinta viva em vida e não só sobrevivendo aos dias. O que se requer para que eu sinta a vida pulsar todos os dias, com uma sede de felicidade, uma sede de realização, de crescimento, de contribuição para a minha vida, para o universo, para as pessoas que estão ao meu redor. O que se requer para que eu seja essa fonte direta com Deus, para que eu abra esse caminho de conexão e receba disso, porque Deus está ali. Deus é Deus, Ele está esperando, Ele respeita inclusive o teu tempo. Mas Ele tem coisas a te dizer. Como seria um pouquinho por dia? Pode ser aqui nos nossos encontros. Alguns minutinhos por dia a gente perguntar: Deus, o que tu tem para mim? Como nós falamos no devocional do dia 5, Deus, quais são os caminhos que nunca foram trilhados e que eles estão disponíveis para mim? O que está disponível que eu jamais considerei? E se abra para viver, para perceber, saber, ser e receber tudo isso. E para que essa comunicação ela seja fortalecida, nós precisamos silenciar a nossa mente. Acalmar a nossa mente, o nosso coração, a nossa pressa.
A gente precisa tirar a nossa vida da velocidade 2. Sabe a velocidade 2 do WhatsApp? Que a gente ouve os áudios todos na velocidade 2? A vida tá na velocidade 2. A gente quer resolver tudo no tempo de um Reels do Instagram de 15 segundos. Só que não é bem assim a nossa passagem por aqui. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital. Não é bem assim que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas vivências. A nossa evolução, o nosso crescimento requer de tempo, de um tempo diferente desse tempo que nós estamos vivendo aqui. Então, se só por hoje a gente puder parar alguns minutos e fazer essas perguntas para Deus. Deus, universo. Deus, universo, Criador, Jesus. Como vocês se comunicam com essa energia é muito particular de vocês. Mas, Deus, se eu pudesse ouvir a tua voz agora, o que tu teria a dizer pra mim? Que eu nunca considerei. Então estejam na disposição de perguntar. Nós estamos em tempos de concluir, de presumir, de ter respostas, de querer que as coisas se resolvam num estalar de dedos, quando na verdade nós estamos vivendo um preparo, criando base e alicerce nas nossas vidas. Mas nós queremos respostas imediatas para tudo, sem fazer o mínimo de esforço de refletir. O que me colocou aqui? O que eu preciso aprender com isso que eu estou vivendo? O que determinada situação que tende a se repetir está tentando me mostrar? Então, viver o renovo, se preparar para o renovo e receber essa coisa nova que está surgindo, como fala na passagem aqui, é a gente sentar com Deus, fazer perguntas a Ele e perceber as consciências que vão vir ao nosso coração e seguir aquilo que é leve. Vocês vão perceber quando é uma verdade. O corpo fica leve, o coração fica tranquilo, o nosso ser expande, dá aquela sensação de yes, é isso. Percebam como Deus tem buscado conversar com vocês, porque Ele é paciente, bondoso, amoroso. Ele tenta de diversas formas se comunicar, talvez através dessa live. Por isso que vocês sentem que falou profundamente. Porque antes de entrar aqui para conversar com vocês, principalmente sobre esse livro que traz a palavra de Deus, através de reflexões, eu peço que Deus fale. Que Deus fale. Que eu me limpe de mim. Que eu me limpe de mim para que Deus possa falar. Falar comigo, porque eu também faço as minhas reflexões aqui, mas que possa falar também com vocês. E independente da forma como vocês chegaram aqui, se vocês chegaram aqui, existe algo para ouvir, para considerar, para repensar, para avaliar. Então, meus amores, fico me sentindo feliz e grata por esse encontro que tivemos. E a leitura bíblica de hoje, se vocês quiserem anotar para vocês lerem em algum momento, é o Salmos 3.
E a palavra de hoje é futuro. Então, pra gente manter a nossa tradição, se vocês ficaram até o final, ou se vocês vão, ou se você vai, ou você tá assistindo essa live lá no futuro, depois, escreva nos comentários, #futuro, #futuro, que eu vou saber quem assistiu até o final, quem se conectou, quem esteve aqui, quem recebeu dessa palavra. Gratidão por não me deixarem falando sozinha no domingo de manhã. Amanhã nós estamos aqui de novo, tá bom? Amanhã nós estamos aqui de novo, às 7h30 da manhã, pra falar sobre o devocional de amanhã, que vai falar sobre ter sucesso é viver o propósito. Uau! Amores, gratidão, gratidão. Tenha um lindo domingo, descanso, de trabalho, de bênçãos, que vocês possam trazer essas reflexões para esse dia, para os encontros que vocês tiverem hoje, tá? A fé é como uma semente que, quando plantada, germina o extraordinário. Plantem fé para colher o extraordinário, tá bom? Um beijo. Gratidão por hoje.